Irmãos, bom dia. Muito bom nos reunir aqui. É um privilégio poder falar mais uma vez. Antes de começar, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, estou diante de uma tarefa que é excelente demais para mim, que é falar sobre o seu ser. Peço que o Senhor tenha misericórdia, me ajude, ó Deus, a mostrar um pouco, ó Deus, da grandiosidade do seu ser e da tua beleza. Nós sabemos, ó Deus, que a nossa linguagem, os nossos pensamentos, Deus, nem se compara com aquilo que o Senhor realmente é. Mas te agradecemos porque o Senhor fala na nossa língua, o Senhor fala aos nossos ouvidos de criança e nos comunica verdades, ó Deus, verdades que nos inclina a deleitar no Senhor. Que o Senhor use este momento, ó Deus, para fazer com que o nosso coração te adore e veja a tua beleza. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, irmãos, hoje encerraremos o segundo capítulo da nossa confissão de fé, falando sobre a Santíssima Trindade. A confissão, como os irmãos podem ver, é muito sucinta neste ponto, muito embora ela não deixe de ser bastante precisa em cada palavra. Cada termo utilizado nessa sessão foi muito pensado e muito bem selecionado. Então vamos ver o que na íntegra, o que nos diz este texto, esse inciso, que é o inciso 3 do segundo capítulo da Confissão de Fé. Diz assim: na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Nos primeiros séculos depois de Cristo, a igreja enfrentou duros desafios por causa dessa doutrina da Trindade. Nossos irmãos do passado sofreram muito em defesa dessa doutrina. Se você pegar os escritos dos chamados pais da igreja, que são aqueles que viveram assim nos primeiros séculos depois de Cristo, nos deixando assim muitos registros, você vai encontrar muitos textos lidando sobre a Trindade, respondendo ali inúmeros ataques. Houve então, irmãos, momentos de muita tensão e disputa por causa dessa doutrina. A questão é que esta luta do passado não parece fazer muito sentido em nosso tempo. Isso porque nós não compreendemos o que estava em jogo nessa luta. Em outras palavras, não entendemos hoje a relevância dessa doutrina, como nossos irmãos do passado entenderam. Por que pessoas tiveram que dedicar tanto e arriscarem suas vidas para preservar essa doutrina? Vale a pena perder a cabeça por causa da doutrina da Trindade? Parece que falar sobre a Trindade é falar sobre coisas filosóficas, abstratas, coisas de monges que não tinham muita coisa para fazer, a não ser ficar caçando chifre na cabeça de cavalo. Mas por que falar nisso hoje? Falar sobre isso só pode ser coisa de seminarista e pastor, uma vez que não trabalham e tem tempo para ficar lendo esses livros inúteis ou de pouco valor prático. Mas por quê?
falar sobre a Trindade hoje? Não é uma coisa que já está tão certa, pelo menos no nosso meio? Minha impressão é de que nós, reformados de hoje, até afirmamos que a doutrina da Trindade é muito importante. Falamos até que ela é essencial, mas no final das contas, nós não entendemos realmente o porquê ela é essencial. É importante, irmãos, saber o porquê essa doutrina é tão importante. Nós confessamos, é uma doutrina importante, mas importante para quê? Vamos pensar em nosso evangelismo. Nós falamos, no contexto de evangelismo, sobre a santidade de Deus para o incrédulo, e isso é muito bom, é muito importante. Depois, falamos sobre o nosso estado, a nossa depravação, o que também é importante. Falamos sobre a cruz, que é essencial. Falamos sobre a fé, é pela fé somente. Mas espere, onde que entra a Trindade nisso? Nós deixamos deliberadamente a Trindade de lado. Nós deixamos a Trindade para apresentá-la no futuro, quando a pessoa talvez já estiver convertida. Se é uma doutrina essencial, como nós confessamos, não deveria, pelo menos, ser parte principal em nosso evangelismo? A gente pode falar muito sobre a beleza do Evangelho, mas se nós não falarmos sobre a Trindade, nós estamos deixando de falar da grande beleza de Deus, que é de onde procede a beleza do Evangelho. Eu não estou falando com isso que você deve ser, então, bem filosófico e ter uma cabeça tão grande como a de Santo Agostinho e outros mestres da igreja, mas que você deve conhecer, em certo grau, o que é e quem é o nosso Deus. Eu havia comentado em nosso último estudo, obrigado, sobre algo que tem pesado em meu coração, que é o fato de moldarmos a Deus e projetar nele o que nós achamos o que ele deveria ser. Estudar sobre a Trindade é um grande remédio para não cairmos nesse tipo de idolatria, uma projeção falsa. Percebe que falamos sobre Deus com as pessoas, presumindo que estamos todos de acordo sobre a natureza de Deus. Nós falamos como se o próprio conceito de Deus fosse algo autoexplicativo, como se todos pensassem sobre o mesmo tipo de ser quando ouvisse a palavra Deus. Mas isso não é verdade, meus irmãos. Nossa natureza quer moldar Deus de acordo com as nossas expectativas. Na Idade Média, por exemplo, parecia óbvio para as pessoas pensarem em Deus como um tipo de senhor feudal. Já os primeiros missionários aos vikings achavam óbvio apresentar Cristo como um Deus guerreiro, agressivo, como de posse de um machado que poderia desbancar qualquer outro Deus concorrente. No Ocidente, de modo geral, o conceito de Deus é normalmente definido como uma única pessoa e não 3 pessoas. Deus é um só, é o que ouvimos de todos por aí, mas não no sentido trinitário, mas no sentido de ser somente uma pessoa. Falar sobre a Trindade é falar sobre algo completamente distinto de quaisquer outros deuses. A principal diferença entre o cristianismo e as outras religiões está na Trindade. É somente buscando intensamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo que vai fazer você ecoar aquelas palavras do rei Davi no Salmo 84, verso 1 e 3. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos.
A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Perceba que Deus é tão belo assentado ali no seu templo, que até os pássaros se deleitam em sua beleza. Veja o versículo 10 deste mesmo salmo, que está transcrito ali. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. É isso que vocês devem ser persuadidos a acreditar, estudando a Trindade. Vocês precisam estar convictos de que um único dia nos átrios do Senhor é incomparavelmente melhor do que buscar uma religiosidade autocentrada, qualquer tipo de lascívia ou a busca por um nome para nós mesmos. Um dia nos átrios de Deus, do Deus triuno, vale mais que 1000. Como devemos buscar conhecer melhor e o que fazer para que o povo conheça melhor esse Deus lindo, esse Deus triuno? Como experimentar, em certa medida, o que Davi experimentou ao dizer essas palavras? Aqui é onde as pessoas costumam errar. Um jovem cristão chega na igreja e pergunta para alguém: como que você entende a Trindade? O jovem pede uma explicação. Alguém, então, mais maduro na fé, gira os olhos e fala: o mistério da Trindade. E aí ele solta aquelas analogias conhecidas. Eu gosto de pensar em Deus como uma folha de 3 pontas. Ou Deus é como um ovo que tem a gema, tem a casca, mas tudo é um ovo só. O que o jovem vai pensar? Esse Deus é esquisito. Eu não vou me curvar diante desse Deus meio ovo e meio plantinha cheia de partes. Isso não parece ser uma representação correta. Irmãos, isso é o que geralmente acontece. Falamos que é um grande mistério, damos umas poucas analogias que são mais heréticas do que tudo, e o pior é que achamos ainda que nós estamos sendo piedosos fazendo isso. Parece que é mais piedoso quando não se fala muito sobre a Trindade, porque falar é pecar contra algo misterioso. Mas esse pensamento não é bíblico. A nossa admiração e adoração a Deus não se tornam maiores à medida que pensamos pouco sobre Ele. É exatamente o contrário. À medida em que meditamos sobre Deus, a Trindade, mais inclinados à adoração ficamos. E aí o nosso senso do quanto Deus é maravilhosamente misterioso aumenta ainda mais. Quando meditamos sobre a Trindade, podemos dizer, como Davi, no Salmo 139, 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Com isso em mente, e especialmente com isso no coração, vamos olhar, então, novamente para a confissão e ler a primeira parte desse inciso 3. Diz assim: na unidade da divindade, há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. A confissão começa falando sobre a unidade da divindade, ou seja, que existe uma unidade, existe um sentido em que Deus é um. Essa
é uma realidade que todos nós confessamos. Nós não cremos em 3 divindades, cremos em um só Deus. E essa era a crença básica no Antigo Testamento. Por exemplo, veja em Isaías 43, 12. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho nenhum houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Também Isaías 44, 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Isaías 44, do 7 a 8. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Essa unidade de Deus é vista de maneira muito clara no Antigo Testamento, mas não somente no Antigo Testamento, no Novo também, ela está muito presente. Mesmo no Novo Testamento, onde a verdade da Trindade brilha de uma maneira mais clara, muito clara, os apóstolos, ainda assim, confessavam que havia somente um Deus. Em Romanos 3,30, Paulo diz: visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Tiago 2,19 diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Vejam, irmãos, que o fato de haver 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isso não significa que eles são 3 deuses diferentes, mas significa que as 3 pessoas, que são pessoas distintas, compartilham da mesma essência. As 3 pessoas distintas são um Deus, e essa era a doutrina dos apóstolos. Vejam que interessante, Mateus 28, o verso 18, sobre a grande comissão, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Este texto é muito precioso para os ministros do Evangelho espalhados aí por toda a terra, porque embora nós tenhamos desafios tão grandes, e muitas vezes nós nos sentimos desencorajados, este verso nos lembra e nos encoraja ao nos dizer que nosso Senhor tem toda a autoridade na terra, mas não somente na terra. O verso fala também no céu. Agora pense, Deus daria uma autoridade assim a um simples homem? Isso não é possível. Isso seria uma blasfêmia. Aqui mesmo, nesse texto da grande comissão, temos uma declaração muito clara de que Jesus é mais do que um simples homem, com autoridade, ou um anjo, ou um profeta, ou talvez um Deus de segunda categoria, mas na verdade, Ele é o Deus verdadeiro, no sentido mais estrito da palavra. Veja o que nos diz o verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Note que é dito aqui, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não é falado nos nomes, mas no nome, no singular. Um nome, no singular, para 3 pessoas distintas. Então aqui podemos ver que Deus é um.
mas ao mesmo tempo 3 pessoas diferentes, citadas no mesmo nível, uma ao lado da outra. Vamos ver também em 2 Coríntios 13, 14. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. O fato de que Jesus, Deus e Espírito Santo são mencionados juntos aqui é muito significativo. Em grego, a ordem das palavras é muito importante. E nota-se aqui que Jesus é mencionado antes do Pai. Como que Paulo poderia escrever isso se Jesus não fosse igual ao Pai? E como ele poderia unir as 3 pessoas em uma única referência se elas não fossem iguais e não fossem Deus? Isso seria uma tremenda blasfêmia. Mas e quanto ao Antigo Testamento? Havia Trindade lá no Antigo Testamento? Certamente que sim, meus irmãos. O conceito de Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo, um único Deus, com 3 pessoas distintas. Em João 1,18, é dito: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. A palavra Deus aí, no início desse verso, se refere especificamente à pessoa do Pai. Ele está dizendo que o Pai nunca foi visto por ninguém. Quem era visto era a pessoa do Filho, o Deus unigênito. Mas nós podemos ver em diversas passagens do Antigo Testamento, como em Gênesis 18, o Senhor aparecendo visivelmente a Abraão e Sara. Também em Jacó, em Gênesis 32, 24 a 20, Deus apareceu ali em forma de homem que lutou com ele. Agora pense, se Deus Pai nunca foi visto, que é o que diz ali o verso de João, então significa que as teofanias, as aparições de Deus no Antigo Testamento devem ser atribuídas a Jesus. A partir do Antigo Testamento, nós também podemos ver não somente a pessoa de Jesus, mas a pessoa distinta do Espírito Santo, em passagens como a de Isaías 48:16, que diz assim: chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo. Tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Ou seja, Deus Pai enviando, não a Ele mesmo, mas o Deus Espírito Santo. Isaías 63:10 diz: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou em inimigo, e Ele mesmo pelejou contra eles. O Espírito do Senhor se contristava, provando que o Espírito Santo não era somente uma força impessoal ou uma energia, como alguns defendem. Somente uma pessoa é capaz de se entristecer. Isso tudo nos mostra, irmãos, que o nosso Deus, o único Deus, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Todos eles tiveram fé no Deus triuno, a fé no Deus que nós temos. Por isso Jesus dizia para examinar as Escrituras do Antigo Testamento, porque as Escrituras testemunhavam, apontavam para Ele. Essa doutrina, irmãos, não sei se você conseguiu perceber, mas ela é muito bonita, porque ela nos mostra que Deus não se tornou Pai e Cristo não se tornou Filho somente em algum momento da história. Essa relação da Trindade sempre existiu por toda a eternidade. Você já se perguntou o que Deus fazia
antes de criar o mundo? Alguns teólogos não gostam dessa pergunta. Fala que Deus estava criando o inferno para os curiosos que fazem esse tipo de pergunta. Eles falam isso porque acreditam que as Escrituras não revelam isso. No entanto, há verdades preciosas reveladas nas Escrituras sobre isso, sobre o que Deus fazia antes de criar o mundo. Jesus nos conta o que Deus fazia antes da fundação do mundo, lá em João 17, 24, que diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Veja, antes mesmo de Deus criar, antes mesmo de Deus governar no mundo, antes de todas as coisas, esse Deus era o Pai que amava o Filho. É essa imagem, irmãos, que devemos ter do Deus das Escrituras. Ele não é uma única pessoa que viveu sozinha por séculos e séculos até que resolveu criar alguém para amar e servir. O Deus bíblico sempre foi Pai. Repetidas vezes nas Escrituras, as Escrituras chamam Israel de meu primogênito, como em Êxodo 4, 22. Diz assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E em Oséias 11:1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Vocês estão percebendo o quanto que isso é grandioso? Deus conduz o seu povo como um pai conduz um filho. Os corrige como um pai corrige um filho. E também se compadece como um pai se compadece do seu filho. Como está lá no Salmo 103:13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus, antes de tudo, antes mesmo de ser o Criador, as Escrituras nos dizem que Ele era um pai amoroso. Michael Reeves, no excelente livro que eu recomendo muito, Deleitando-se na Trindade, diz que Deus não assume o papel de pai como um emprego, apenas para retornar à tarde como um bom e velho Deus. Ele é pai o tempo todo. Assim, tudo o que ele o faz como pai. Trata-se de sua identidade. Tudo o que Deus fez e faz, meus irmãos, Ele faz como um pai. Ele cria como um pai. Ele governa como um pai. E saber disso faz toda a diferença. Deus não é somente um grande policial celeste, conhecido por ser justo. Ele é um pai. E Ele quer relacionar conosco como um pai. Somente crendo em um Deus trino é que podemos nos deleitar e descansar no cuidado de um Deus que é Pai. E também é somente porque Deus é uma trindade é que podemos confiar que Deus é verdadeiramente amor. Pensa só, se Deus fosse somente uma pessoa, como no caso do Deus da religião islã, como ele poderia ter sido sempre amor, se o amor envolve amar o outro? Se Deus não fosse uma trindade, poderíamos olhar para o universo à nossa volta com confiança de que tudo isso não é uma mera distração irritante para um Deus cujo maior prazer foi olhar-se no espelho durante séculos e séculos. Tudo muda quando entendemos a Trindade. O Pai sempre foi Pai e sempre amou o Filho. Deus nunca descobriu o amor. O amor nunca foi uma novidade para Deus. Ele sempre foi amor. J.I. Packer, certa vez,
escreveu: se quiser julgar até que ponto uma pessoa entendeu o que é cristianismo, descubra que valor ela dá ao fato de ser filha de Deus e ter a Deus por Pai. Se este pensamento não dominar e controlar suas orações, adoração e toda a sua atitude perante a vida, isso demonstra não ter entendido bem o cristianismo. Será que você perdeu essa imagem de Deus como um pai? Será que você veio aqui com a compreensão de que Deus é meramente um grande policial invisível? Minha oração é para que você pare de pecar contra Deus em sua mente, criando uma imagem distorcida dele. Se você tem fé nele, se deleite, meu irmão, no fato de que ele é o seu Pai. Conhecer Deus como nosso Pai não somente embeleza a nossa visão sobre ele, mas nos dá o mais profundo conforto e alegria. Se você crê em Jesus, você tem por Pai o imperador do universo. Outros deuses podem até oferecer perdão, mas esse Deus triuno recebe e abraça como seus filhos todos os que estão em Cristo Jesus. E ele promete que nada e ninguém arrebatará os seus filhos de suas mãos. A confissão continua dizendo: o Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Os teólogos de Westminster foram muito sábios em usar a linguagem bíblica aqui para mostrar os aspectos próprios, particulares de cada pessoa da Trindade. A Bíblia não descreve o Pai como alguém eternamente gerado, mas descreve o Filho, que ele é o eternamente gerado. A Bíblia descreve que o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Nós vimos que Deus sempre foi Pai e o Filho sempre foi Filho. Portanto, ambos nunca começaram a existir. Da mesma forma, o Espírito, que compartilha da mesma essência de Deus, nunca começou a existir. Sempre houve a comunhão entre as pessoas da Trindade. Nunca houve um tempo em que não houvesse Pai, Filho e Espírito Santo. Na história da igreja, houve muitas heresias, como a do arianismo, que defendia que Cristo era inferior ao Pai, criado por ele. Da mesma forma, surgiu também o macedonianismo, que atacava a doutrina de que o Espírito Santo era da mesma natureza do Pai e do Filho. Essas heresias foram combatidas em concílios, que nos gerou documentos muito importantes que reafirmaram essa doutrina da Trindade. E a nossa confissão de fé reflete a linguagem que os concílios usaram para reafirmar essa doutrina da Trindade. Uma expressão que normalmente salta aos olhos das pessoas é a que diz: o Filho é eternamente gerado do Pai. O que seria isso? Este gerado não significa que ele começou a existir? Bem, eu vou tentar explicar o uso deste termo. E por que ele é um termo bem preciso e não é um termo dúbio? Imagine que alguém prepare um bolo. Essa pessoa pode dizer que criou o bolo, mas certamente ela não irá dizer que o bolo é o seu filho. E por que não? Porque o bolo é feito de materiais que não vêm da própria pessoa. Ela usou ingredientes externos para fazer o bolo. Agora, pense no que acontece quando alguém tem um filho. Esse filho é gerado a partir do próprio corpo da pessoa, ou seja, ele é formado da própria essência dos pais.
Isso significa que, ao contrário do bolo, que é feito de uma substância diferente de quem os criou, um filho é gerado do próprio pai e da própria mãe. Essa é a diferença crucial entre um filho e uma criatura. Por natureza, nós não somos filhos de Deus. Somos apenas criaturas de Deus. E por quê? Porque nós não somos feitos a partir da essência de Deus. Deus nos criou a partir de uma substância diferente, como está lá em Gênesis 2:7. E essa distinção, meus irmãos, é muito importante para entender a frase: o Filho é eternamente gerado do Pai, usada aí na confissão de fé. Jesus não é uma criatura de Deus, ele é gerado do Pai, da mesma essência de Deus Pai. E o que significa ser gerado da mesma essência de Deus Pai? Pensa só, como a essência de Deus Pai é eterna, Deus só pode gerar eternamente. Se a geração não fosse eterna, o Filho não teria, então, a mesma essência do Pai. Pense no filho de um homem. Ele é gerado na mesma essência que o homem. E por isso ele é temporal, porque todos os homens são temporais. A natureza do homem é uma natureza temporal, mas já a essência divina, ela é eterna, sem princípio. Logo, o Filho é eternamente gerado. Se o tempo é uma criação de Deus, a geração do Filho não pode ser um evento que aconteceu no tempo. A geração do Filho vem da essência eterna de Deus, ou seja, Deus gerou eternamente. Jesus é, portanto, o eterno Filho de Deus. Nunca houve um momento em que o Filho não existiu, ou que ele não fosse o Filho. Por isso é correto dizer que ele é eternamente gerado. E não é só correto dizer isso, mas eternamente gerado é a linguagem que a Bíblia usa. Por exemplo, em João 1:11-14, que diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, unigênito, um único gerado. Da mesma forma, a linguagem da confissão é a mesma que as Escrituras nos dizem sobre o Espírito Santo. Ele não é o Filho, nem gerado pelo Pai, mas é o Espírito que procede do Pai e também do Filho. Veja aí Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Filipenses 1:19, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus, me redundará em libertação. 1 Pedro 1:11, investigando atentamente qual a ocasião, os quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. E João 15:26, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito é o nosso Consolador e o nosso guia, que nos traz a segurança do amor do Pai e da perfeita salvação do Filho. É o Deus Espírito Santo que torna a comunhão com o Pai e o Filho real e deliciosa. A obra do Espírito Santo é essa,
de trazer as promessas de Cristo à nossa mente e ao nosso coração, nos dando alegria e consolo na Trindade. É certo, irmãos, que embora possamos compreender estes conceitos e a linguagem que a Bíblia nos oferece, existe um mistério, sim, aqui, muito grande. É um mistério que nos impede de entender plenamente como que se dá a Trindade. Mas ainda que não entendamos plenamente, nós confessamos e cremos naquilo que Deus revelou de si. Nós nos escondemos nas Escrituras e ficamos com elas, e não com as invenções e lógicas humanas. Ao se deparar com o mistério da Trindade, a atitude das pessoas normalmente é somente dizer, como eu falei, Trindade é misterioso, e deixam de lado. Mas meu propósito aqui não é revelar um mistério, obviamente, mas lhe mostrar o quanto este mistério é maravilhoso e o quanto ele corrige nossa visão sobre a natureza de Deus. O céu, ele é misterioso para nós, e nós podemos ignorá-lo e não prestar atenção no céu. Mas você pode também investigar o céu, olhar para o espaço, olhar as constelações como Rafael, e ir onde os olhos podem ver no mais profundo. E então você consegue contemplar o céu, a beleza dele, de uma maneira mais profunda. No entanto, o céu, mesmo você experimentando toda essa profundidade, ele continuará misterioso para você. Mas você há de concordar que vai ser um mistério muito mais interessante. Em um grau muito maior e mais importante, contemplar a Trindade não só lhe fará surpreso sobre como que Deus é complexo e grandioso, mas mudará a forma como você o enxerga e se relaciona com Ele. Vai mudar a forma como você ora, como você o entende e até como você o proclama para as pessoas. Irmão, você pode confiar em um Deus que é eternamente amor, e não em um Deus que se tornou amor por um tempo e depois pode voltar a não ser amor mais. Deus é amor, como diz o apóstolo João, e seu amor não tem fim. Ele amou por toda a eternidade. Irmãos, só porque Deus é eternamente transbordante é que podemos falar de algo como graça. O Evangelho só é bom porque expressa o que é o nosso Deus triuno. Só um Deus eternamente amoroso poderia pensar em uma salvação tão preciosa e tão amorosa como a salvação que nós recebemos. Moisés escreveu em Êxodo 15:11 o seguinte: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Não há, irmãos, não há ninguém como Deus triuno, o único Deus verdadeiro. Como eu comentei no início do estudo, essas verdades foram defendidas com unhas e dentes pelos nossos irmãos do passado, porque eles viram que isso não é algo secundário da fé, mas é a revelação de quem é o nosso Deus. Uma visão correta da Trindade e um coração inflamado por essa visão muda a forma como você enxerga as coisas. Da próxima vez que você observar o sol, a lua e as estrelas, e a borboleta voando no seu jardim, e ficar admirado, lembre-se que estão ali porque Deus ama.
porque o amor de Deus Pai ao Filho transbordou para que você pudesse então desfrutar desse amor através do Deus Espírito Santo. Da próxima vez que você abrir as Escrituras, pense em como todas as histórias estão interligadas e elas são, no final das contas, a história de uma pessoa, Jesus Cristo. Mas não é um Jesus genérico, é o Deus encarnado que nos mostra quem é o Pai e que nos envia o Consolador, que por amor decide sofrer pelos pecados do seu próprio povo na cruz. Leia Gênesis sobre os grandes feitos, os milagres, sabendo que é uma história de amor. Leia Juízes, até mesmo as guerras, e saiba que é um Deus de amor que está por trás de tudo isso. Olhe sua vida, os momentos de alegria e também os de maiores dificuldades e dor, mas olhe sabendo que tudo isso não é falta de amor, ou é uma brincadeira de um Deus. Deus está com você em todos os momentos. Ele está como um pai. E ainda que você não tenha tido um pai exemplar, ou que ele não esteja mais aqui, você não ficou desamparado. Deus não é chamado de pai porque ele copia pais terrenos. Ele é pai porque é um modelo que todos os pais humanos devem refletir. Ele é um pai de amor. Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único gerado, o eternamente gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é um pouquinho da beleza da Trindade. Amém. Bom, vamos passar para os momentos das perguntas. Estamos finalizando aqui uma jornada no segundo capítulo da Confissão, e eu já compartilhei no grupo da igreja, mas eu vou compartilhar de novo aqui com os irmãos algumas dicas de livros que eu até usei aqui como base, né? E especialmente a aula de hoje eu usei muito Deleitando-se na Trindade de Michael Reeves, que é um excelente livro e tem na nossa biblioteca. Não sei se está disponível, mas é um dos livros que eu mais recomendo dessa lista aqui. Doutrina da Trindade de Deus é um livro de teologia mais robusta e às vezes pode ser mais difícil por causa da linguagem. Mas quem quer aprofundar e gosta desse tipo de aprofundamento, é um livro muito bom, esse do Frame. As Maravilhas de Deus, de Bavinck. A Fé Cristã, de Thomas Watson. É assim, é um livro também que eu fiquei muito surpreso, porque ele trabalha as doutrinas, por exemplo, doutrinas dos atributos de Deus, da presciência de Deus. Mas ele trabalha isso de uma maneira, mostrando para nós o quanto que isso não é algo somente abstrato ou filosófico, mas que isso faz toda a diferença na nossa compreensão de Deus e na nossa vida prática, que é a visão correta, o entendimento correto que a gente deve ter sobre as doutrinas. E aí eu listei outros ali, mas eu queria destacar esse A Fé Cristã do Thomas Watson e o Deleitando-se na Trindade. Se for para escolher dois ali, eu escolheria dois para indicar aos irmãos. Bom, vamos então para o momento de perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre a Trindade misteriosa? Se alguém quiser fazer uma pergunta, levante a mão e eu vejo se é uma coisa que é possível responder ou não. Alguém tem alguma pergunta? Só levantar a mão que o microfone chega. Não?
A Lorena. Eu tô rouca, gente, vou tentar. Eu sempre ouvi muitas pessoas falarem assim, mas eu não concordo com isso. Eu queria saber a sua opinião. Eu ouvi falar que é a questão de Deus e a Trindade, como se Deus fosse os três juntos, e se fossem separados, não eram Deus. Né? São três pessoas, três personalidades distintas. E quando eles se unem, formam-se Deus. O que você acha sobre isso? Como discordar isso de uma maneira bíblica? Como explicar isso? A Bíblia nos fala que dessa visão, se eu entendi corretamente, ela está separando as pessoas da Trindade, de modo que as três pessoas são partes de um Deus. Isso não é a visão bíblica da Trindade. A visão bíblica da Trindade é que Cristo é plenamente Deus. O Espírito Santo é plenamente Deus. E Deus Pai é plenamente Deus. Cristo não é uma parte de Deus que precisa das outras para se completar e formar um Deus. Ele é plenamente Deus. Esse é o mistério da Trindade. Existe um erro também comum, aproveitando, também a ideia de que Deus é uma só pessoa que se manifesta de formas diferentes. Essa é a heresia do sabelianismo. Isso não é o ensinamento bíblico também da Trindade. Deus não é só uma pessoa que vai se manifestando de formas diferentes. Eu acho que eu tentei mostrar aqui isso, que existe três pessoas distintas que são plenamente Deus. Elas têm a personalidade, uma persona diferente uma das outras, né? O Pai enviou o Espírito Santo, ele não enviou a si mesmo, ele enviou uma outra pessoa. Ao mesmo tempo em que as três pessoas, elas compõem, elas são um só Deus. Esse é o limite aqui. O Vitor também quer fazer uma pergunta. Acho que a pergunta veio agora aqui, com você explicando isso aí. Eu li um livro quando estava para casar, chama O Casamento e a Santíssima Trindade. Ele fala sobre o casamento como um espelho da Santíssima Trindade. Claro que não nos mesmos termos, né? Mas com relação, são duas pessoas diferentes, mas que se tornam uma, né? E tem uma certa economia nesse funcionamento aí, né, do casamento. A Trindade também seria uma boa comparação? Como é que funciona? Uma boa analogia? Isso. Eu acho que sim. Deus nos criou a sua imagem e semelhança e, de algum modo, é interessante, quando eu estava estudando isso, eu vi também que Deus se apropria de muitos termos assim, de contexto familiar, né? Assim, ele é o Deus que é o marido, o noivo, o pai. Então veja que essa ideia de família, de alguma forma, que a nossa família também reflete, aponta algo para Deus, algo de Deus. Então eu acho que pode ser sim uma boa analogia. Mas mais alguém gostaria de fazer perguntas? Não? Ali atrás, Marcos. O nome que Deus se apresenta para Moisés, que a gente fala Yahvé, o nome só de consoantes, é o nome da Trindade completa? Os três têm esse nome? Sim. Sempre quando... não sei se eu posso falar sempre, mas o conceito de Deus, em muitos textos do Antigo Testamento, já é pressuposto lá por eles como um Deus trino, não um Deus único. Então, Isaías 63, versos 7 a 10, diz o seguinte, eu vou ler aqui, só para mostrar como que a Trindade, a visão de um Deus trino, já estava ali presente no Antigo Testamento. Isaías 63, versos 7
até o 10. Diz assim: as benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu, e grande bondade para com a casa de Israel, que usou com ele segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque dizia: certamente eles são o meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele se fez o seu Salvador. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes, e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Bom, esse verso aqui é apenas um, né? Existem muitos outros, mas esse verso aqui é surpreendente, porque ele reúne aqui as 3 pessoas da Trindade. Ele fala sobre a pessoa do Pai, como diz ali: certamente eles são o meu povo, filhos que não mentirão. Depois ele vai falar também sobre o anjo do Senhor, que apareceu a Abraão, e nós vimos ali que Deus nunca foi visto, então se ele apareceu ali, é a pessoa do Filho. E depois esse verso ainda fala sobre o seu Espírito Santo, né? Que ele ficou contristado ali. Então, o conceito de trindade era o conceito presente no Antigo Testamento. A nossa fé é a mesma fé de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus gracioso, muito obrigado porque o Senhor, o seu amor se transbordou e aprove ao Senhor a se tornar conhecido por nós, pobres criaturas, não porque o Senhor precisasse, mas porque o Senhor quis, por graça, Deus. E nós podemos compreender a graça, porque nós podemos entender que o Senhor é um Deus triuno, que sempre amou. Que essas verdades, ó Deus, estejam no nosso coração. Não permita que nossa visão sobre o Senhor seja uma visão deturpada, mas que possamos, ó Deus, orar como Cristo nos ensinou a orar: Pai nosso. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a não negligenciar esta beleza, mas que essa beleza, ó Deus, não esteja também só em nossa mente, mas no nosso coração, de tal forma que venhamos a buscar o Senhor cada dia mais e mais. No nome de Jesus que oramos. Amém.